vão dizer que você desistiu. E quando o diabo disser, você desistiu, você diga, não desisti, eu só transferi para Deus. Você está transferindo para Deus. Você não se preocupa mais, me preocupo, mas eu transferi para Deus. Você não vai ficar louco, não vou ficar louco, eu transferi para Deus. Eu transferi para Deus. Porque quando está na mão de Deus, o rio da morte para mim é rio de oportunidade. Vamos ouvir a palavra? Vocês amam a Bíblia, amam a palavra de Deus? Eu estava orando sobre o que comentar hoje, pedindo ao Senhor que me esvaziasse mesmo para trazer uma palavra que nos desse direção, a chamada palavra rema, palavra de direção. E Deus colocou algo no meu coração a respeito de que alguns fracassos na nossa vida é porque a gente entende que proteção é segurar, é manter, né? Eu me lembro algumas vezes na minha vida, né? Isso acontece com você também, que a gente diz assim, eu não posso dormir, não fala comigo, porque dá a impressão de que a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso olhar vai garantir que as coisas deem certo. Então, se eu ficar vigilante a uma situação, se eu ficar atento, vai dar certo. Mas algumas vezes, nós vamos aprender isso hoje, vai chegar um ponto que você vai ter que soltar algumas coisas na sua vida. Vai chegar um ponto que você vai ter que lavar as mãos mesmo, soltar e dizer assim, agora é com Deus. Porque ou você faz isso, ou todo o seu futuro e todo o seu destino vai acabar. Eu quero falar sobre Joquebede hoje, a mãe de Moisés. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque ela começa com uma tragédia. O nascimento de um filho é uma das coisas mais lindas da vida de uma pessoa. Ter um filho é um momento sublime. Mas essa mulher não teve sequer paz para ter seu filho. Ela já nasceu vendo seu filho ameaçado de morte. E ela só sobreviveu porque ela conseguiu soltar seu filho. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Antes disso, vamos ler Êxodo 1, 22. Êxodo 1, 22, perdão. Volta uma página aí. Êxodo 1, 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Essa é a ordem do faraó. Matem os meninos. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. Então eu vou ler aqui no pique, tá bom? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Se fosse feio, hein? A Bíblia faz umas pegadinhas. Vendo que era bonito, ela escondeu. Se fosse feio. Mas ainda bem que você é bonitinha, irmão. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Bebê chorando é algo terrível, né? E ela ficou com pena dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?
Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar quem? A mãe do menino, Joquebede. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por você. Lembra que a mãe de Moisés era uma escrava, mas agora uma escrava está recebendo salário, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nada é mais precioso do que a tua presença. Nada é mais precioso do que o teu querer. Nada. Nada é mais precioso do que a tua glória. É o Senhor que move o nosso coração. É do Senhor que nós esperamos. E nós vamos ouvir a voz que manda agora. Nós temos uma semana pela frente. Desafios, situações para consertar. E nós queremos sair deste culto carregando uma palavra. Por misericórdia, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito do Êxodo 2:3. E me chama a atenção quando a Bíblia diz: não podendo mais escondê-lo. Ela não pôde mais esconder o menino. As casas eram vigiadas. Os soldados egípcios entravam. E se houvesse uma criança, menino, eles matavam. Havia uma carnificina. Porque a maioria das mães, antes dos soldados chegarem em casa, elas iam ao Nilo e elas mesmas soltavam seus filhos. Era uma ordem vinda do faraó. Não tem o que discutir. Um filho é uma alegria, mas Joquebede e Arão, pai de Moisés, são pressionados pela possibilidade de perder um filho querido, de ver um filho sonhado. Uma criança não nasce do dia para a noite. Desde um processo de gestação, nós já aprendemos a amar uma criança. Quando ela nasce, o amor não começou naquele momento. O amor começou nos primeiros sinais de que há uma gravidez. Ou quando você adota uma criança, você não começa a amar a criança quando você a leva para casa. Mas desde o processo de adoção, a papelada toda, você já começa a preparar o ambiente para aquela criança. E não tem nada a ver com a qualidade da casa. Esse sentimento é o mesmo, seja para um lar com muito dinheiro, ou para uma pessoa que mora num barraco, numa casa humilde. É o amor de gerar. Joquebede e Arão, eles veem a possibilidade de perder o seu filho, porque há uma ameaça, e a lei é clara: vou matar. O menino, o filho deles, está na lista daqueles que têm que morrer. É uma injustiça? É. É uma discriminação? É, mas eles são escravos. Faraó observou que o povo hebreu cresceu muito. E agora, para diminuir o crescimento do povo, que é escravo, mas está quase maior do que os escravistas, vamos matar os meninos. Vamos matar uma geração. E dentro desta geração, está lá o Moisés. Então, além de viver uma pobreza, além de viver de trabalho duro, lhe é tirado agora o direito de ser pai e mãe. E esses são os desafios que a família de Moisés enfrenta. E aonde foi que eles encontraram uma resposta? No cesto. A resposta veio de um cesto. De um cesto guiado pela mão de Deus e que teve a intervenção de Deus. Um cesto
foi o livramento de uma fase de injustiça, perseguição, angústia. Porque talvez nós teríamos muita dificuldade para entregar o nosso filho. Nós teríamos muita dificuldade para entregar e se livrar de algo que a gente ama. Porque na nossa cabeça, tudo que eu amo tem que ser protegido por mim. Tudo que eu amo tem que estar abraçado a mim. A sensação que temos é que se eu me livro de algo que eu amo, se eu deixo algo que eu amo ir, eu estou abandonando. E se eu estou abandonando, é porque eu não amo. Mas eu vou dizer para você, existem algumas sentenças sobre nossas vidas, infelizmente, regidas por um mundo cruel, que para sobreviver o que Deus nos deu, você vai ter que soltar, você vai ter que deixar. Algumas vezes para manter o nosso filho, você vai ter que soltar. Algumas vezes para manter um relacionamento, você vai ter que soltar. Vai ter que preparar um cesto de junco, pintar com piche e betume, para que não afunde, e soltar. Soltar para nós é um problema. Não ligar para nós é um problema. Muito pelo contrário, a gente está acostumado a ficar ligado no 220. Nós estamos acostumados a ter controle. É o WhatsApp o tempo todo, é onde você está, o que você está fazendo. É cheirar roupa, é abrir mochila, é fiscalizar, é desconfiar. Porque a ideia de estar olhando dá a impressão de que se eu olhar nada vai acontecer. Mas a mãe de Moisés escondeu o menino no micro-ondas, escondeu o menino no fogão, escondeu o menino de cima do guarda-roupa. Mas chega uma hora que não tem como mais proteger aquilo que o diabo quer matar. Tem hora que você não consegue proteger o que o diabo quer matar. Ou você separa um cesto, deixa aí e confia no Senhor, ou você vai morrer junto com o menino. Tem horas que só Deus consegue proteger o que o diabo quer matar na sua vida. Eu vou dizer de novo: você está sem dormir, está sem comer, está sem viver, você está estado de nervo, porque você simplesmente não dá um pause, você quer controlar tudo. Tem coisas que você não consegue proteger do diabo. Tem coisas que você vai ter que deixar o Nilo levar. E deixar o Nilo levar é cortar o cordão umbilical. E deixar o Nilo levar é ter a consciência que você não sabe como vai ser. Eu não sei se vai sobreviver. Eu não sei. Pastor, por que eu tenho que deixar ir o que eu amo? Por que eu tenho que soltar? Não foi Deus que me deu. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: tempos e estações são imprevisíveis. Tempos e estações são imprevisíveis. Você tem que lembrar que anos atrás o povo hebreu era admirado no Egito. Lembra de José, o filho de Jacó? José foi um hebreu honrado no Egito. Enquanto José era vivo, o povo hebreu tinha dignidade no Egito, porque abaixo de Faraó quem mandava era o Zé. Mas a Bíblia diz que o José morreu. Os faraós foram morrendo, nascendo, morrendo o faraó, e a memória de José se apagou. O faraó atual nem lembra de José. A única coisa que ele quer saber é: tem muito escravo nessa terra, e eles vão dominar a gente, vamos exterminá-los. De uma época onde os hebreus tinham honra e glória no Egito, agora eles são mortos. Eu quero que você entenda: você tem que estar preparado para viver as oscilações da vida. Você tem que estar preparado para entender que tem hora que você vai ser aplaudido, e tem hora que você vai ser vaiado, tem hora que você vai ser amado, e tem hora que você vai ser odiado. Tem hora que você vai receber troféus, e tem hora que a mesma boca que te levantou, te honrou, vai chamar você no RH e dizer: você está mandado embora. Tempos e estações são imprevisíveis. Repita comigo: tempos e estações são imprevisíveis. Eu duvido que um hebreu previa esse momento, lembrando de quem foi José, lembrando do que José fez pelo Egito. Mas eu quero dizer para você: as pessoas têm memória curta. As pessoas têm memória curta. O que rege a vida das pessoas é a conveniência.
E eu quero dizer que situações políticas mudam, situações econômicas mudam, e você tem que lembrar que quando as situações políticas, econômicas, sociais, relacionamentos vierem, você tem que entender que tempos e estações são imprevisíveis. Por isso, não eternize estações. Se você está vivendo uma fase boa, parabéns para você. Está vivendo uma fase ruim, sinto muito, mas não eternize fases, porque você é amado e odiado. E é por isso que você não pode segurar o que ama o tempo todo, porque tem fases que você vai ter que soltar o Moisés. Mas eu amo. Mas você vai ter que confiar em Deus. Só que fases e estações são imprevisíveis. Mas o nosso Deus tem o poder de trazer a esperança em fases e estações imprevisíveis. Eu quero dizer para você que sempre haverá uma esperança. Algumas mulheres foram até o Nilo para afogar seus filhos. Joquebede foi até o Nilo com um barquinho e com um cesto, porque apesar de existir uma legalidade, sempre há algo que você pode fazer. Eu quero dizer que sempre há algo que você pode fazer. Você não precisa fazer como todo mundo. Você pode pegar o junco hoje, você pode pegar madeira e você pode dizer: pastor, olha, eu lutei até o fim pelo meu filho, eu lutei até o fim por esse trabalho, eu lutei até o fim por esse ministério, eu lutei até o fim. Hoje eu não estou desistindo não, pastor. Eu não estou desistindo não. Eu quero para mim, eu quero minha família, eu quero meus filhos, eu quero meu casamento, eu quero minha dignidade, eu quero minha saúde. Eu só estou reconhecendo a minha impotência diante de um sistema demoníaco que se apoderou. E se eu não soltar o Moisés, eu vou afastá-lo, eu vou matá-lo. Então eu preciso soltá-lo. Escute o que eu estou pregando aqui. O poder de Deus e a capacidade humana são diferentes. Para Joquebede era o fim, para Joquebede era a hora. Imagine 3 meses vivendo debaixo de uma vida infernal, escondendo uma criança. Batem na porta, meu Deus, quem é? Esconde o menino, tampa a boca do menino, esse menino não pode chorar. Imagine os vizinhos fofoqueiros tentando fazer fofoca. Você acha que não tinha não? Vizinho fofoqueiro fazendo denúncia. Ó, tem um menino aqui, inferno, sem dormir, sem comer, porque não é nada mais, nada menos do que o meu filho. Já somos escravos, já somos torturados, e agora não posso ter meu filho. Mas essa mulher, quando ela prepara um cesto, não é a desistência, não é deixar ir, soltar e dizer: não quero saber mais. Não, é abrir as mãos de algo que é importante para mim, mas preparar um caminho para que esse algo importante esteja na mão de Deus e não na mão do inferno. Durante 3 meses essa mulher escondeu o menino. Soldados, autoridades que estão cumprindo o decreto, mas eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles iam descobrir a criança. Eu tenho uma notícia ruim para você: mais cedo ou mais tarde você vai falhar. Você pode ser muito bom em manter sua vida equilibrada, mas mais cedo ou mais tarde alguns dos ovos da cesta vão se quebrar. Você pode ser muito bom em manter tudo equilibrado aqui, mas um dia você tropeça. Não há ninguém aqui que consiga manter uma vida ilesa. Não há ninguém aqui que consiga proteger todo mundo a todo tempo, ter resposta para tudo. Não tem. Sempre vai ter uma hora que aquilo que eu amo eu vou ter que entregar na mão de Deus. Que aquilo que eu amo eu vou ter que entregar na mão de Deus. Pastor, não é desistência, é entregar na mão de Deus. Enquanto milhares de mães estavam jogando seus filhos para se afogarem no Nilo, uma mulher não jogou seu filho. Ela pegou um cesto, ela deve ter colocado um pano embaixo. Ela teve o trabalho de pegar piche e betume para impermeabilizar as madeiras. Ela colocou o menininho deitado, e ela não joga o menino para se afogar, ela o empurra boiando no Nilo. É diferente, não é a desistência pelo desespero, mas é a desistência pela esperança. Eu estou parando de mexer com isso, porque quem vai mexer agora é o Senhor. Eu estou parando de cuidar disso, porque quem vai cuidar disso agora é o Senhor.
Eu estou parando de me preocupar com isso, porque quem vai se preocupar com isso agora é o Senhor. Eu estou parando eu vou voltar a viver lá. Ele não vai estar em casa, não vai estar em casa. Mas eu estou parando, porque quem vai cuidar disso é o Senhor. Muitas vezes você só descobre os caminhos de Deus quando você chega no limite. Muitas vezes você só descobre o poder de Deus quando os soldados estão batendo na porta dizendo: ei, me falaram que tem uma criança aí dentro. E aí você tem que tomar uma decisão. E é nesse momento de decisão que eu quero dizer para você que Deus pode usar coisas e pessoas comuns para realizar o seu plano. Sabe o que salvou a vida de Joquebede? O que salvou a vida de Moisés foi um cesto de lixo. Pode ser o que Deus vai usar para fortalecer sua confiança. Uma oração no meio do luto. O rio da morte para Moisés foi o rio da vida. Enquanto todas as mães viam o corpinho de suas crianças boiando no Nilo, Joquebede preparou um barquinho para que Moisés boiasse nele. Porque o rio da morte para Joquebede foi o rio da oportunidade. Você não pode medir a sua vida pelos outros, porque o que é morte para um não é morte para você. O que é fim para um não é. Para Joquebede o Nilo não foi morte, foi oportunidade. De repente uma menina inocente se torna uma conselheira sábia, que aconselha a filha de Faraó chamar a própria mãe de Moisés para amamentá-lo. De repente a filha dos inimigos se torna protetora do meu filho que ia matar. De repente, do mesmo ambiente que mandou matar meu filho, é o mesmo ambiente que vai sustentá-lo, dar comida, dar roupa, dar berço. Porque o nosso Deus tem um jeito maluco de fazer as coisas. Mas Moisés só viveu isso porque Joquebede teve a coragem de ir num lugar onde as pessoas normalmente jogam, mas jogam porque estão desesperadas, jogam porque não querem mais saber de nada, jogam porque querem enlouquecer. Ela não joga Moisés no Nilo, ela coloca Moisés dentro de um cesto, e ela põe o cesto no Nilo e está dizendo: eu estou soltando. O que é que você tem que soltar hoje? O que é que você tem que soltar? Você já não percebeu que não está dando conta? Você já não se ligou que você não consegue? Você já percebeu, já parou para observar o quão ridículo você está vivendo, tentando proteger algo que está na cara, que não dá mais? Você já parou para pensar que essa batalha já está muito grande para o seu tamanho? Você não tem mais estatura para isso, é outro nível. E a única coisa que Deus quer é que você pegue isso que o diabo quer matar, e que você não jogue como todo mundo joga. Quando o diabo quiser destruir sua família, não é para você jogar sua família no lixo, não é para você jogar seu casamento no lixo, não é para você correr no cartório, não é para você jogar, falar agora meu filho que se afunde nas drogas, não. Deus está falando o seguinte: pega um cesto. Esse cesto é aquilo que você acredita que pode fazer. Esse cesto é uma preparação da sua expectativa. O seu cesto ele vai boiar no lugar que todo mundo afunda. E como é que eu consigo triunfar no lugar que todo mundo se cai? Eu dependo de Deus. Coloque essa criança no cesto e deixe que vá. Imagine Joquebede vendo o cesto do menino boiando, indo o rio adentro. Imagine o que passou na cabeça dela: meu filho. Mas quando você solta, Deus pega. Escuta aqui. Quando você solta, Deus pega. Levanta suas duas mãos e fala: quando eu solto, Deus pega. Quando Joquebede soltou o barquinho, Deus pegou aquele barquinho. O rio Nilo é um rio enorme. O rio Nilo tem correntezas dentro dele. Mas Deus foi dirigindo aquele barquinho para chegar exatamente no horário que a filha de Faraó ia tomar banho. Quando você solta, Deus pega. E quando Deus pega, opa, não vai morrer não, opa. E você está fazendo o quê? Você está chorando. Mas aqueles que semeiam com lágrimas colherão e voltarão com feixes de alegria. Eu quero dizer uma coisa: tem coisas que você vai chorar aqui hoje. Tem decisões nesse culto que você vai dizer: pastor, não é possível que Deus está me pedindo isso. E Deus está dizendo: é isso sim, é isso sim. Eu não quero você mais se preocupando com isso. Eu não quero mais. Você trabalhou muito esses 3 meses, você se dedicou muito esses 3 meses. Eu vi você fazendo o seu melhor, mas chegou num nível que não dá mais para você. Agora sou eu que vou cuidar. Você vai fazer o que todo mundo
mundo faz, mas de um jeito diferente. Ao invés de dizer acabou, você vai de frente desse Nilo e vai dizer: está começando uma fase nova na mão de Deus. Vai doer o coração, vai sangrar a alma, vai arrancar lágrima, mas eu quero que você confie que quando você soltar eu pego. Quando você soltar eu pego. Solta teu filho que eu pego. Ó, lá baixore, canta lá, baixore, anda lá. Solta essa vida emocional que eu pego. Solta esse casamento que eu pego. Solta, solta, não é jogar fora, é soltar na minha mão. Prepara um ambiente para eu pegar. Solta com louvor, solta com adoração. Passa o betume da fé, passa o betume da esperança, passa o betume da continuidade na minha presença, passa o betume da constância. Passa, porque quando você soltar, aí agora é comigo, irmão. Agora é comigo, porque eu vou te dar uma boa notícia aqui. Só o nosso Deus tem o poder de tocar o coração das pessoas. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó vê o cesto, o menino estava chorando. Quem é que suporta choro de criança? Ou coisa irritante é choro de criança, é ou não é? Imagine um bebezinho assustado dentro daquele baúzinho fechado. E ela reconheceu que era um hebreu. O que significa? Filho de escravo. É um filho de um escravo chorando. E ela sabia que mães estavam jogando suas crianças no Nilo aos montões. Era mais um bebê que deveria ser morto. Que quem mata 200, matar 201 não tem problema. Mas a Bíblia diz que o choro dessa criança se tornou música para o coração daquela mulher. Ela não viu aquele bebê sorrindo. Ela não viu aquele bebê falando mamãe. Ela não viu aquele bebê contando uma paródia. Ela viu aquele bebê chorando. E ela viu que aquele bebê era um hebreu. Mas a Bíblia diz que ela se encantou por uma criança chorando. Eu quero dizer que não há necessidade de pedir misericórdia humana. Quando Deus quer tocar no coração de pessoas, Ele vai tocar. Você não precisa se humilhar para ninguém, porque quem vai fazer a filha de Faraó adotar Moisés é Deus. Joquebede não tem que se humilhar. Você não tem que pedir favor. Você não tem que se humilhar. Quando Joquebede lança o menino no Nilo, ela não fica ali, pelo amor de Deus, alguém socorre meu filho. Ela solta o menino e vai viver a vida dela, porque a partir daquele momento quem vai endireitar os caminhos é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa: a hora que você colocar na mão de Deus, não se preocupe com a ruindade do ser humano, porque do mesmo lugar que veio sentença de morte, virá sentença de suprimento, sentença de cuidado, sentença de vida. Quando você encontra o favor de Deus, você vai encontrar favor até nos teus inimigos. Quando você encontra o favor de Deus, lugares preparados para exterminar a sua vida vão te alimentar e te sustentar. Olha para Daniel, o lugar que o levou para ser cativo foi o lugar onde ele cresceu. Olha para os grandes exemplos bíblicos, olha para os grandes lugares onde Deus mudou o cativeiro. Eu quero declarar que Deus pode reverter tudo, mas você tem que soltar e confiar. Você tem que soltar e confiar. A mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, ela tinha 3 problemas. 3 problemas. Ela era pobre. Fala comigo, pobre. Segundo problema, ela tinha um problema de segurança com o filho. Fala comigo, segurança. O filho dela estava ameaçado de morte. E o terceiro problema dela era manter o bebê vivo. Então ela tinha um problema de pobreza, ela tinha um problema de segurança, e ela tinha um problema de manter o filho vivo. Mas quando ela solta, os 3 problemas são resolvidos. O primeiro problema, pobreza. Lembre que toda a nação hebreia era escrava. Mas agora, a serva que virou conselheira da filha de Faraó, vai buscar a própria Joquebede para amamentar o seu filho. E ainda vai ganhar para fazer isso. Ela está recebendo dinheiro para dar leite para o seu próprio filho. Tem coisas que é melhor você soltar. Tem coisas que é melhor você pôr na mão de Deus. Tem coisas que é melhor você preparar um espaço e dizer: Senhor, a partir de agora é contigo. Segurança. Que lugar melhor para estar do que num palácio?
o menino que estava sendo escondido debaixo da cama, em cima do guarda-roupa, agora ele mora na casa real. Quem vai mexer com ele? Quem vai mexer? Quem? No dia seguinte, os 3 problemas foram resolvidos, porque alguém teve segurança e ousadia para jogar o cesto não no Nilo, mas para jogar o cesto em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você importante. Deus tem um plano para você, e o diabo sabe disso. Quanto maior o nível de resistência, maior é o chamado. O diabo não ataca inofensivos, ele não ataca os que ele tem, ele, muito pelo contrário, ele ataca aqueles que ele não tem. E ele sabe aonde você pode chegar. A morte dos primogênitos não era porque os hebreus estavam crescendo, mas é porque o diabo sabia que naquela leva de criança haveria um libertador. Naquela leva de criança haveria alguém que se levantaria para tirar um povo que estava há 400 anos cativo e finalmente libertá-los. Mas você tem que guardar uma coisa no seu coração: Deus tem um plano e Ele está no controle, mas você tem que soltar. Você tem que deixar essa situação ir e confiar. Você tem que entender que Deus usou Moisés para libertar um povo, porque a mãe dele, mesmo o amando, soltou o menino. Soltou o menino. Se a mãe de Moisés não tivesse soltado, Moisés teria morrido. Qualquer momento um soldado entraria na casa e mataria. A vida veio da entrega. O milagre veio de deixar as águas levarem. O milagre veio de dizer: esse problema não é mais meu. E talvez é isso que está faltando na sua vida. Talvez seja isso o porquê que a sua profissão não vai, o porquê que as suas finanças não vão, o porquê que a sua carreira não desponta, o porquê que seus relacionamentos são todos tortos, porque você não consegue entender que você é tão valioso, tão valioso, tão valioso para a sua casa, para a sua família, que só Deus pode proteger você. Você não pode se proteger, você não pode cuidar de si mesmo. E ainda que você vá em direção ao Nilo, com lágrimas nos olhos, dizendo: não é isso que minha mãe ensinou sobre amor, Deus está dizendo: eu vou te ensinar uma nova forma de amar. A forma maior de amor é: confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Solta. Põe no Nilo. Mas não joga no Nilo. Prepara um cesto. Esse cesto é um cântico novo. Esse cesto é uma adoração. Dentro desse cesto há um menino que eu vou levantar para libertar uma nação. Dentro desse cesto há um menino que vai orar e o mar vermelho vai abrir. Dentro desse cesto é um menino que vai tocar na rocha e vai sair água dela. Dentro desse cesto há um menino que vai profetizar 10 pragas. Dentro desse cesto há o maior libertador de todos os tempos. É por isso que o diabo odeia tanto, mas você não vai proteger isso. Eu quero dizer que ninguém vai proteger nada aqui. Você não vai proteger sua vida. Você tem que hoje romper desta vida de ficar escondendo, administrando, cuidando, enlouquecendo, ter contato com todo mundo. Manda mensagem para um, manda mensagem para outro, pede desculpa para um, se rebaixa aqui, se rebaixa ali, se humilha ali e quer manter tudo equilibrado. E Deus está dizendo: para que isso? Uma hora mais cedo, uma hora mais tarde, essa casa vai cair. Você só está adiando o inevitável. Você não pode proteger Moisés. Você não pode proteger. Sou eu que vou proteger. Deixa eu guiar esse cesto. Solta ele. Solta. Solta esse cesto. Solta. Para de discutir. Para de querer ganhar no grito. Para de querer ser teimoso. Para. Solta o cesto.
Alguns soltam na cachaça, na mentira, na calúnia, na prostituição. Você não. Você vai pegar madeira, você vai preparar um ambiente, porque você não está desistindo, você só está transferindo para mim. Deus manda dizer hoje para você: vão dizer que você desistiu, e quando o diabo disser você desistiu, você diga: não desisti, eu só transferi para Deus. Você está transferindo para Deus. Você não se preocupa mais, me preocupo, mas eu transferi para Deus. Você não vai ficar louco, não vou ficar louco, eu transferi para Deus. Eu transferi para Deus, porque quando está na mão de Deus, o rio da morte para mim é rio de oportunidade. Levante suas mãos, quero profetizar isso. Deus tem oportunidades para você no lugar que a maioria das pessoas quebra. Deus vai fazer pessoas que você menos espera serem usadas para tocar o coração de outras pessoas a seu favor. Deus está dizendo: não se humilhe, você não vai se humilhar mais, você não precisa mendigar nada. Joquebede amamentou o filho e ganhou dinheiro sem pedir nada. Você não vai pedir nada para ninguém. Sabe por quê? Porque sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou prover você, eu vou te honrar. Você não precisa baixar seus valores. Levante sua mão mais alto que você puder. Eu libero esta palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa se sujeitar aos homens, você não precisa se sujeitar a condições humanas. Prepara o cesto e transfere para Deus, e confie que os anjos vão começar a manusear esse cesto. Aquilo que todo mundo afoga não vai afogar, aquilo que todo mundo quebrava não vai quebrar, aquilo que normalmente para todo mundo é o fim, para você não vai ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenho uma expectativa de construir. Eu vou dizer para você que o número de desistências é muito maior do que o número de fracassos. As pessoas preferem desistir do que fracassar. Prefira fracassar, prefira quebrar a cara, mas não desista. A probabilidade daquele cesto virar é enorme. A probabilidade de vir uma correnteza e virar o cesto é grande. Mas ainda que tenha uma probabilidade de dar errado, eu prefiro fracassar preparando um cesto do que jogar meu filho a pelo no Nilo. Eu estou chorando como todas as mães aqui, mas ao invés de jogar, eu vou tentar pela última vez. E quando Deus vê que você simplesmente é diferente, quando você é um médico diferente, um pedreiro diferente, um pai diferente, um motorista diferente, simplesmente o céu sorri para você. E quando o céu sorri para você, aquilo que sai da sua mão vai para a mão de Deus, meu irmão. Eu quero dizer que você não precisa ser brilhante diante dos olhos dos homens. Você não precisa ser o melhor, mesmo que você esteja debaixo de opressão, mesmo que você não seja o titular, mesmo que você não seja o melhor, mesmo que o mundo diz: olha, a probabilidade é zero. Deus manda eu te dizer: não desvalorize esse momento de transferir para mim. Confie em mim, porque eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar o tempo, e a estação é imprevisível, mas eu preciso que você deixe que vá. Deixe que vá. Deixe que vá. Abra as mãos e deixe que vá. Você vai voltar a dormir se você deixar ir. Deixe que vá. E se você deixar ir, talvez nessa segunda-feira toque um WhatsApp dizendo: você pode comparecer aqui, achamos o seu currículo, mas tem uma notícia aqui, não é para a vaga que você queria, é uma vaga melhor. Deixe que vá. Joquebede soltou Moisés e voltou para casa. Ela tinha um filho e voltou para casa sem um filho. E daqui a pouco toca o WhatsApp dizendo: eu tenho um emprego para você. Emprego? Eu sou escrava. Não, você vai ter um emprego. Você vai ganhar dinheiro para amamentar uma criança. E quem é a criança? É o seu filho, Joquebede. É o menininho que você deixou no Nilo.
De alguma forma, a filha do faraó o encontrou. Não é muita coincidência para ser coincidência? Mas no reino de Deus não tem coincidências, não tem acasos. No reino de Deus tem a vontade do Pai. Deus vai cuidar de você. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Liga o teu pensamento no trono da graça. Liga o teu pensamento no trono da graça. Tem algo que você vai ter que soltar. Tem algo que você vai ter que deixar. Mas não é uma desistência. Não é um adeus. É um eu confio em Ti, Senhor. Você já parou para pensar que você tem se dedicado tanto e ainda assim parece que tudo está a perigo? Você trabalha, se esforça, mas parece que tudo está um triz de desabar. Tudo está um triz. É como se você nunca se sentisse bom bastante, capaz o bastante. É como se você falasse: a qualquer momento, se eu parar um minuto, tudo desaba. É, Joquebede, é assim. Moisés é muito valioso para estar na tua mão. O que eu coloquei na sua vida é muito valioso para você cuidar. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega essa situação para mim. Entrega para mim, que você vai ver que eu sou capaz de fazer. Xarabacanta, labassura da labacanta. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega. Deixe ir. Deixe que vá e confie. Confie. O que é que te atormenta? Que é, não faça nada ser vital na sua vida, só a minha presença. Não fica dizendo que se isso não acontecer eu vou morrer, se eu não passar nessa prova não. Entrega para mim. Entrega. Você está no limite, mas eu não. Você não está no limite, mas eu. Entrega para mim. Entrega para mim. Entrega que você vai ver. Você não vai quebrar. Eu vou te promover, eu vou te honrar, eu vou te dar salário. Xarabacanta lá, basurianda lá, bacanta lá. Você não vai se humilhar para ninguém. Eu vou mandar te buscar em casa, diz o Senhor. Xirianda lá, bacote funda lá. Eu vou mandar te buscar em casa. Xicotorobo, sorianda lá, bacante mesmo lá, baixo. Você vai dizer: como é que isso aconteceu? Eu nunca vi acontecendo. E Deus vai dizer: nunca viu acontecendo, porque ninguém solta na minha mão. Soltam na mão do diabo, soltam na desistência. Você não. Você soltou na minha mão. Você estava passando por tudo aquilo e me adorou. Você estava passando por tudo aquilo e me serviu. Você estava passando por tudo aquilo e não colocou murmuração no teu lábio. Você estava passando por tudo aquilo e eu via o meu nome na tua boca. Você estava passando por tudo aquilo e eu vi a tua fidelidade na minha casa. Eu vi a tua fidelidade me servindo. Você acha que eu não vi não, Joquebede? Você acha que eu não vi não? Você com lágrima nos olhos, preparando o cesto, o teu coração pegando fogo, a tua cabeça atormentada, mas você lá, minha filha, falando: eu vou tentar até o fim, eu vou entregar para Deus, porque ainda há uma esperança. Você acha que eu não vi tudo isso? E você não sabe que eu vou cuidar de você? Eu vou guiar você pelo Nilo. Eu vou guiar teu sonho pelo Nilo. Não é um adeus, é um até logo. Não é um adeus, é um até logo. Você deu adeus para Moisés, errou, é um até logo. Aquilo que você está colocando na minha mão vai voltar para você. Ei, Deus está mandando dizer: aquilo que você está entregando para mim vai voltar. E vai voltar diferente. Vai voltar sem medo. Vai voltar com honra. Você precisa entender que eu cuido melhor que você, diz o Senhor. Eu cuido melhor que você. Eu sei que você tem feito o seu melhor, mas o seu melhor não é nada perto do meu melhor. Eu sei cuidar, eu sei tocar no coração dos homens, eu sei abrir caminho. E eu preciso hoje é noite de que você deixe que vá. Deixe que vá, deixe que vá essa preocupação, deixe que vá essa dívida, deixe que vá essa situação, deixe que vá essa traição, deixe que vá, deixe que vá, deixe que vá essa amizade, deixe que vá e confia em mim. Deixe que vá, deixe e confia em mim. Eu vou fazer o que você não pode,
Eu vou pegar, eu te prometo, diz o Senhor, eu vou pegar no colo, eu vou pegar o teu sonho no colo. Ninguém vai afogar, não vão afogar, não vão afogar, não vão afogar. Eu estou levando isso para um lugar especial. Eu estou tirando da tua casa e levando para um palácio. Tu não vai morrer não. Espírito Santo, eu quero fazer um desafio aqui. Você que tem que deixar que algo vá da sua vida, algo que você ama. Aí você diz: pastor, mas o que é? É algo que você sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair, meu irmão. Porque você está no módulo 220. Você não aguenta mais viver assim um ano. Você não aguenta mais ficar um ano do jeito que você está hoje. Você vai pirar, você vai morrer. Deus está falando: eu vou consertar, mas é na minha mão, não é na sua. Hoje você vai colocar tudo na minha mão e vai encher tua boca de aleluia, glória a Deus. Fala comigo: não é um adeus, é um até logo. Se você tem algo nesse sentido na sua vida, qualquer campo, financeiro, emocional, passado, físico, fica de pé, eu quero orar por você. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Faz assim com as mãos. Pensa no que você mais tem medo de perder. O que é? Estenda as mãos e não fala nada, só pensa. Qual é o seu Moisés? Qual é o seu bebê? O que você tem mais medo de perder? Pastor, eu vivo por isso. 24 horas preocupado com isso. Eu faço a minha parte, eu dou meus pulos, mas eu estou chegando no meu limite. Qualquer momento a casa vai cair. A pressão está forte. Eu estou fazendo o meu melhor, mas debaixo da minha mão não está dando mais. Porque o que Deus tem para você é maior que você. Está entendendo? Escuta, estenda a mão. O que Deus tem para você é maior que você. Não pode estar na tua mão. Porque a criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que não cabe no colo mais. O que Deus tem para você é maior que você. A empresa que Deus tem para você é maior que você. O salário que Deus tem para você é maior que você. A família que Deus tem para você é maior que você. O casamento que Deus tem para você é maior que você. A vida emocional que Deus tem para você é maior que você. E é por isso que na tua mão ela corre risco. E é por isso que na tua mão é capaz de alguém matar. Hoje, estenda a mão, fala comigo: eu não tenho mais medo. Você vai dizer para Deus que Ele pode levar. Pode dizer. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas você vai falar a partir de hoje: chega. Chega. Eu vou colocar esse menino, eu amo esse menino, mas eu vou pôr ele no Nilo e ele vai embora. Porque é Deus que vai cuidar a partir de agora. Labassore canta laba. É Deus que vai cuidar da minha mente. É Deus que vai cuidar das minhas emoções. É Deus que vai cuidar do meu corpo. É Deus que vai cuidar das minhas finanças. É Deus que vai cuidar da minha visão. É Deus que vai cuidar. 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 Eu quero que você continue orando. Continue orando. Tem coisas grudadas em você. Solta esse Moisés. Você está abraçado nele. Você está abraçado nele. Se você continuar abraçado, ele vai morrer. Se você continuar abraçado, ele vai morrer. Ele não é para estar com você, é para estar na mão de Deus. Você não pode ficar com isso na mão. Deixe que vá. Enquanto ele se afasta, enche a tua boca de aleluia. Enquanto ele se afasta, enche a tua boca de glória a Deus.
porque não é um adeus, é um até logo. Não é um adeus, é um até logo. Eu terei minha saúde de volta, eu terei meu casamento de volta, eu terei meus filhos de volta. Na mão de Deus é diferente. Na mão de Deus o que mata gera oportunidade. Na mão de Deus o que extermina me levanta. Na mão de Deus o que destrói me levanta. Na mão de Deus eu recebo salário. Na mão de Deus eu sou honrado. Na mão de Deus o choro de uma criança vira sinfonia. Na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus. I